Então, a partir de agora, a gente vai tratar de estruturas de dados. O que a gente tinha feito até agora? A gente tinha tratado de variáveis simples, que aí o que acontecia? Elas só poderiam armazenar um valor por vez. Então, o que acontecia lá no Python? A gente tinha uma variável, por exemplo, x, e ela assumia um determinado valor, um valor inteiro, ou um valor real. Eu poderia ter uma variável que era uma string, qualquer coisa aqui. Uma outra variável que era um valor lógico, por exemplo, verdadeiro. Então, o que a gente conseguia fazer? A gente conseguia armazenar apenas um valor para cada variável. A partir de agora, com as listas, a gente vai conseguir armazenar vários valores numa só variável, que é uma estrutura de dados que no Python é muito utilizada, que são as listas. Outras linguagens de programação também utilizam as listas. E o que caracteriza essas listas? Então, essas listas são uma coleção ou uma sequência de valores que são indexados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm uma posição dentro dessa estrutura. E aí a gente chama isso de uma estrutura heterogênea, porque dentro dessa estrutura a gente pode ter vários tipos de elementos. Dentro desses elementos eu posso ter inteiros, reais, strings e até outras listas. Então eu consigo armazenar qualquer tipo de elemento dentro dela. Só um detalhe aqui, que a gente vai trabalhar com as listas só no Python. A gente não vai usar pseudocódigo e fluxograma para simplificar aqui o entendimento da estrutura. Então vamos lá. Como que a gente faz para criar uma lista no Python? Então é muito simples, a gente só tem que usar colchetes. Então vamos lá, ver um exemplo aqui. Primeiro eu vou criar uma lista que eu vou chamar de primos, lembrando que listas são como outra variável qualquer que a gente pode chamar do nome que a gente quiser. Então eu vou chamar primos aqui só porque é o tipo de objeto que eu vou colocar, que são números primos. E aí eu coloco colchete. E aí o editor aqui, o Colab, ele já vai e fecha o colchete para a gente. Então eu consigo aqui, eu vou colocar 2, 3, 5, eu que estou escolhendo aqui só para simplificar. Então essa lista aqui, que eu chamei de primos, ela tem 5 elementos. E são 5 números inteiros. Tá, então isso aqui já é uma lista que a gente vai criar. Aqui embaixo eu já vou criar outra de exemplo, que eu vou chamar de lista 1. E aí essa lista 1, abro o colchete, aqui ele já fecha, vou colocar um inteiro, vou colocar uma string, vou colocar um valor real, um valor lógico. Então essa lista 1 aqui, ela tem 4 elementos. A lista 2, criar outra lista então. Vou colocar uma string com o nome aqui, outra string, um valor inteiro, um valor real. A lista pode ter quantos elementos a gente quiser. Eu só estou fazendo listas pequenas aqui para facilitar o entendimento. Lista 3, uma outra lista também. Vou colocar um número, vou colocar uma operação, 5 vezes 3. E vou colocar aqui dentro outro colchete, com os valores 10 e 20. O que quer dizer isso? Que eu criei outra lista dentro dessa lista, que é o que eu falei. A lista é uma estrutura heterogênea, então eu consigo colocar até outra lista dentro dela. Vou executar isso aqui, o Python já vai entender que ele tem que criar essas 4 listas. Como que eu faço para ver as listas que eu criei? Eu só venho numa célula, eu posso usar o print, mas eu também posso simplesmente escrever aqui o nome do objeto, né, o nome da lista, lá. Então, primos, lista 1, que são os elementos que eu criei. Lista 3, que é aquela que tem outras listas. Ó, ele colocou 2, fez a operação aqui que deu 15 e colocou outra lista. Então, esse é o jeito de visualizar os elementos da lista. Então, de forma bem simples. E como eu falei também, a gente tem os índices que especificam quais que são as posições dos elementos dentro de uma lista.
Então, eu consigo acessar esses elementos por meio dos seus índices. E aí, como que eu faço para acessar isso? Também usando colchetes. De que forma? Vamos lá ver no Python. Então, se eu quero acessar, por exemplo, esse elemento aqui, qual posição que ele está? No Python, como a gente já viu nas outras aulas anteriores, ele sempre começa do zero. Então, a posição aqui do primeiro elemento é a posição 0. Então, se eu quero acessar aqui esse elemento, ele está na posição 0, 1, 2. Então, se eu quero acessar esse elemento da lista primos, então eu escrevo primos e entre colchetes 2. Ele vai me mostrar o elemento 5. Se eu pedir lista 3 e eu quero ver este elemento aqui, ele está na posição 0, 1, 2, que os elementos são separados por vírgulas. Então, também da posição 2. Ele retorna para mim esse elemento, que é uma lista. Só que se eu quiser pegar só um dos elementos, eu vou ter um subíndice dentro dessa lista. Então, lista 3, posição 2. Aí, se eu quiser o elemento 10, ele está na posição 0 dessa sublista. Então, eu coloco outro colchete, 0. Então, ele me devolveu aqui o valor 10. Então, olha que interessante, eu consigo acessar várias sublistas dentro da lista. E dentro dessa lista eu poderia ter outra lista e outra lista, então eu poderia fazer várias referências aqui dentro dessa lista mesmo, ter vários outros objetos que fossem listas também. Então é isso que eu mostrei aqui, né, que a gente consegue acessar por meio dos índices. E no Python tem um recurso bem interessante, que são os índices negativos. Que aí o que ele faz? Ele começa de trás para frente. Então, se eu quiser acessar aqui esse elemento, eu posso colocar a posição 0, 1, 2, 3, 4. Só que de trás para frente, esse aqui seria o elemento menos 1. Esse aqui menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, primos da posição menos 1 é o elemento 11. Então, eu consigo acessar esses elementos negativos também, né, de forma negativa. Então, isso é muito bacana também, que ajuda a gente. Outra coisa também que é interessante da gente fazer é usar algumas funções próprias de listas. Então, a gente já viu o que são funções, né? São partes do código que permitem que a gente faça alguma coisa específica. E aí, para listas, a gente tem algumas funções já prontas. E aí, essa função aqui, len, é uma função que retorna para a gente quantos elementos tem dentro de uma lista. E aí, isso é útil para quê? Por exemplo, se a gente quiser usar uma estrutura de repetição em que eu quero andar dentro da lista, e aí eu vou controlar, eu vou andar de 0 até o comprimento da lista. Então, isso aqui retorna para mim um número, que é um número inteiro. Então, colocando aqui len primos, ele vai retornar para mim quantos objetos tem dentro da estrutura de dados primos. Então, relembrando aqui, ó, primos, é essa lista aqui, que tem 5 elementos. Então, len primos vai retornar para mim 5 elementos. E aí, se eu pedir aqui len lista 3. Lista 3 é essa aqui, né? Quantos elementos ela possui? Ela possui 1, 2. Isso aqui conta como 1 ou conta como 2? Então, acho que já deu para entender, né? Qual que é a ideia aqui? Tem 3 elementos, porque esse aqui é considerado como um elemento, que é a lista. Eu poderia pedir len lista 3. Eu quero saber quantos elementos tem essa sublista aqui. Então, se ela está na posição 0, 1, 2, então o que eu vou escrever? Eu quero saber o comprimento da lista 3 da posição 2. Então, o que eu estou pedindo? O comprimento da sublista que está ali dentro da lista 3. Então, ela tem 2 elementos, que é o 10 e o 20. Então, essa é a ideia geral dessa estrutura de dados tão importante aqui. Outra função que é muito legal de usar e muito útil é a função append, que ela serve para quê? Para inserir elementos no final da lista. Ela insere sempre no final. Então, se eu tenho aqui
a minha lista primos, que está dessa forma, e eu quero acrescentar um elemento aqui no final, eu escrevo a lista, ponto. Quando eu escrevo ponto, como primos é um objeto, que nesse caso aqui é uma lista, né? Se eu repousar o mouse aqui eu consigo ver, ele me mostra aqui todas as funções que eu posso utilizar para essa lista. Então tá até aqui, né? A função append. Então vamos usar essa função. Então eu quero acrescentar aqui o elemento 13 dentro dessa minha lista. E depois de acrescentar, eu já vou pedir para ver como que essa lista ficou. Então olha, o 13 foi lá para o final. Então isso aqui é muito útil e ajuda a gente a inserir objetos dentro de uma lista e aumentar essa lista. Aí depois a gente vai ver algumas outras funções interessantes que permitem que a gente apague elementos ou insira elementos em outras posições dentro da lista. Então é um assunto bem rico, bem interessante, que a gente vai ver nos próximos vídeos como fazer isso.